E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouco sobre o governo constitucional de Vargas, quando ele assina a Constituição, a Assembleia Constituinte e começa a governar constitucionalmente, começa a governar legalmente, pelo menos por meio de uma Constituição. Isso de 1934 até 1937. E nesse governo constitucional, claro, nós vamos observar aqui essa Constituição de 1934, que foi a terceira Constituição produzida no Brasil. Nós vemos aqui, por exemplo, o que era que tinha mais importante nessa Constituição. Essa Constituição garantiu, por exemplo, o direito ao voto secreto, que dificultava a prática da corrupção, das fraudes eleitorais, tão comuns em décadas anteriores. Então, o voto secreto diminuía a corrupção nas eleições. O voto feminino também foi um direito conquistado pelas mulheres, o direito ao voto, e as mulheres passaram a ter muito mais importância na política. A justiça eleitoral, com a importância de zelar pelas eleições, as próximas eleições que teriam. Claro que não houve eleições presidenciais depois, nós vamos observar o porquê. E também zelar as eleições municipais, as eleições estaduais. O ensino primário gratuito e de frequência obrigatória. Criação da justiça do trabalho, o direito de organização sindical, enfim. Vargas, apesar de não gostar de greves, para que isso não aconteça, ele criou vários mecanismos, vários métodos para então satisfazer os trabalhadores brasileiros. Por exemplo, a criação da Justiça do Trabalho e também os direitos trabalhistas. Foram reconhecidos direitos como a jornada de trabalhos por 8 horas diárias, o descanso semanal remunerado, a indenização por dispensa, ou seja, o cara foi despedido sem justa causa, então ele vai ser remunerado até achar outro. A proteção do trabalho do menor e da mulher, a criança e da mulher também, férias anuais remuneradas, tudo isso não existia, cara. Férias anuais não existia, descanso semanal não existia, 8 horas semanais não existia. Esses direitos foram conquistados agora, em 1934. Não faz muito tempo, se a gente for olhar pelo olhar histórico. Estabilidade às gestantes também foram direitos conquistados pelos trabalhadores. Nesse governo constitucional ficou marcado uma coisa muito interessante, que foi a polarização política. A polarização política entre os integralistas e os aliancistas, que era a extrema-direita e a extrema-esquerda no Brasil. Enquanto o governo de Vargas se caracterizava em um governo mais nacional, um governo trabalhista, onde ele envolvia mais a questão do trabalhador e a nacionalidade, existiam esses outros partidos políticos que eles eram muito extremistas. O Partido dos Integralistas, como nós vamos ver, que eram liderados pelo Plínio Salgado, um escritor chamado Plínio Salgado, que seguia os mesmos princípios, os mesmos métodos lá do fascismo da Itália, de Benito Mussolini. Eles eram fascistas. Em 1932, os integralistas fundaram um partido chamado Ação Integralista Brasileira, chamada AIB. E eles defendiam coisas que são hoje indefensáveis, que se caracterizam como crime. Observe só, eles defendiam um governo autoritário dirigido por um chefe político, que seria o Plínio Salgado, e um único partido, que seria os integralistas. Predomínio dos interesses da nação sobre os dos indivíduos, ou seja, a nação pensa melhor do que os indivíduos, as suas liberdades individuais não existem mais, a censura aos meios de comunicação, porque os meios de comunicação deveriam servir a essa nação controlada pela AIB. Assim como os fascistas lá na Itália, os integralistas utilizavam de violência contra seus opositores, principalmente contra os comunistas, contra os aliancistas, especialmente contra eles. E apelavam para um discurso muito nacionalista, extremamente nacionalista, muito agressivo, e tinha como lema Deus, Pátria e Família. Muito interessante, lembra muito dos nossos tempos atuais. A AIB conseguiu o apoio de vários membros da sociedade, das classes médias, da Igreja Católica, de empresários, até mesmo das Forças Armadas. A AIB chegou a ter mais de 100 mil participantes, mais de 100 mil filiados,
e mais de 1000 núcleos espalhados por todo o Brasil. Muito eficientes na propaganda, eles tinham rituais, eles faziam símbolos, eles tinham uma propaganda de massa, uma propaganda que mostrava como eles eram protetores da pátria, como eles estavam protegendo o Brasil da ameaça comunista, como eles eram os bonzinhos, como eles iam trazer o Brasil à glória, como eles iam fazer com que o Brasil fosse visto como um dos maiores países de toda a história. Então eles tinham essa propaganda e organizavam vários desfiles, né, com adeptos vestidos com camisas verdes, com camisas militares, mesmo camisas toda engomadinha, com gravata preta, camisas verdes, calça preta, com bota de militar, fazendo os desfiles, contendo todas as suas roupas, né, uma faixa e uma letra grega chamada sigma, que é uma letra que representa o S pra gente. E eles faziam uma saudação muito parecida com o Heil Hitler lá no nazismo. Em vez de eles levantam a mão e em vez de falar Heil Hitler, eles falam uma palavra indígena, palavra chamada Anauê. Então eles diziam, olha, nós temos que valorizar o Brasil, valorizar a cultura brasileira, valorizar isso, porque isso é nacional, porque isso é do nosso Brasil. Eles eram extremamente nacionalistas, violentos e fascistas. Eu não preciso dizer mais nada. Eles eram fascistas, integralistas. E aí os aliancistas. Os aliancistas, eles eram outro extremo no Brasil. Como oposição dos integralistas, eles fundaram aqui no Brasil, os comunistas, em 1935, um partido político chamado a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Uma frente popular liderada pelos comunistas, que esses comunistas eram liderados pelo comunista chefe, vamos dizer assim. Um que foi para a Bolívia, um que participou de uma coluna de militares que caminhou por todo o Brasil para falar sobre a corrupção que havia no Brasil, para acabar com a política velha, com a política de café com leite. Quem seria esse? Quem foi para a Bolívia depois e passou um período também na União Soviética? Luiz Carlos Prestes, o chefe dos comunistas aqui no Brasil. Foi ele que criou esse partido político, Aliança Nacional Libertadora, os comunistas no Brasil. E os principais pontos do ANL era o seguinte, era não pagar a dívida externa do Brasil. Primeira coisa que eles queriam, claro, era que fossem eleitos. Tá? Mas se não fossem eleitos, eles iam buscar os mesmos caminhos que a União Soviética teve. Foi uma revolução comunista, uma revolução socialista. E aí Luiz Carlos Prestes foi justamente para a União Soviética para aprender alguns mecanismos e trouxe até alguns comunistas, como ele trouxe a sua esposa, conheceu lá na União Soviética, não como esposa, mas ele teve relações com ela aqui no Brasil, a Olga Benário. Os principais pontos do ANL eram o seguinte: não pagar a dívida externa no Brasil, nacionalizar todas as empresas estrangeiras, uma reforma agrária, onde haveria distribuição de terra para várias pessoas, para pobres, formulação de um governo popular. Então veja que os comunistas, a ANL, ela tinha esses objetivos. E aí, cara, a ANL, ela é estimulada por vários militares que estavam ligados ao PCB, que é o Partido Comunista do Brasil. Eles planejaram um ataque armado em novembro de 1975. Como eu disse, o Luiz Carlos Prestes ele foi justamente para a União Soviética buscar ajuda para então implementar um governo comunista aqui no Brasil. E aí foi um investimento maciço da Internacional Comunista de Moscou, que é justamente um órgão da União Soviética que investia em partidos políticos comunistas em vários países do mundo para então fazerem uma revolução comunista dentro dos países, que no caso foi aqui no Brasil. Antes, Carlos Prestes ele lança uma carta, ele escreve uma carta e lança essa carta em manifestação que propunha a derrubada do governo de Vargas. Ele dizia que o governo era ilegítimo, ele não foi eleito pelo povo, não haveria eleição porque Vargas ia permanecer no poder. E ele queria a formação de um governo popular e revolucionário. E aí Vargas achou bonito? Não. Vargas pegou aquela carta, ele viu essa manifestação e reagiu ao manifesto fechando todas as sedes do ANL, colocando esse partido político como um partido ilegal. Ele ilegalizou o ANL, bicho. A maioria dos núcleos de todo o ANL em todo o Brasil foi fechado, ou foi cancelado o ANL. E o levante armado foi só questão de tempo.
Se organizaram, vários grupos militares faziam parte do PCB, do ANL, se organizaram em vários quartéis generais em todo o Brasil. Só bastava Luiz Carlos Prestes dizer, vai lá e começa a bagaceira. Porém, o povo brasileiro não era um povo que desejava uma revolução. Era um povo que, apesar das dificuldades, eles eram alegres, são alegres. Apesar das dificuldades, apesar da pobreza, é um povo que tem o samba, é um povo que tem o carnaval, é um povo que tem alegria, é um povo que tem festa, diferente da Rússia, que apesar da fome, que apesar de toda a desgraça que aconteceu com os czares, eles resolveram fazer a revolução socialista. Aqui no Brasil não, o povo não foi adepto a essa revolução. E o que acontece? Foi uma revolução totalmente desmantelada. Não é à toa que o próprio governo de Vargas chamou essa revolução de intentona comunista, para então, pejorativamente, chamando esse movimento, essa revolução, no caso, essa revolta armada dos comunistas. E aí, meu irmão, começou lá em Natal. Antes mesmo de Luiz Carlos Prestes dar o sinal, e aí quando começou lá em Natal, meu irmão, tiroteio pegando no centro, derrotando várias forças policiais, outros levantes começaram a acontecer. Começou lá no Rio Grande do Norte, em Natal, depois foi para o Recife, depois Rio de Janeiro. Mas o governo federal, como ele já estava sabendo dessas revoltas e também tinha alguns traidores dentro do próprio movimento de Luiz Carlos Prestes, começou a reprimir violentamente esse movimento, velho. Começou a acabar com cada um desses movimentos. Os aliancistas, simpatizantes dos aliancistas, não precisavam nem ser comunistas, só ser simpatizantes, só dizer, olha, os caras sim têm umas ideias boas. Foram presos, caras. Foram presos, cada um deles, cada um aliancista, cada comunista, quem era simpatizante, não precisava nem ser comunista, foi perseguido, foi torturado, foi preso. Toda a esquerda brasileira foi desmantelada nesse período. Foi desmantelada, cara. Luiz Carlos Prestes foi preso, foi torturado. A mulher dele, a Olga Benário, só não foi torturada. Ela foi presa, mas só não foi torturada porque estava grávida. As cadeias do Brasil se encheram de vários presos políticos por causa dessa intentona comunista, porque houve várias revoltas dentro do Brasil inteiro, cara. Foi tiroteio mesmo, velho. Foi bala para pegar no centro. Entre os quais estavam escritores, por exemplo, escritores famosos, como o escritor Graciliano Ramos e a ativista Olga Benário, mulher de Prestes, como eu já falei. Esse levante de 1935 abriu o caminho para o autoritarismo que tomaria conta no Brasil de 1937 a 1945, porque Vargas ele vê uma oportunidade no meio dessa revolta, no meio dessa revolução toda. Vargas ele utiliza essa revolta para então implantar o Estado Novo, para então implantar o seu regime ditatorial. As próximas eleições, que estavam marcadas para 1938, Vargas não estava nem um pouco disposto a deixar o poder. E ele viu a oportunidade da intentona comunista em permanecer no poder. Agora como? Na próxima aula nós veremos isso. A terceira parte da Era Vargas, que nós vamos ver o Estado Novo, de 1937 a 1945, que foi o último período dessa Era Vargas. Então até a próxima.